Seguindo o nosso AgroSucesso nesta manhã, a gente recebe aqui a doutora Flávia Dialuti, advogada, estando hoje coordenadora do escritório Amaral e Melo Advogados, unidade de Rio Verde, especialista em direito no agronegócio, voltado para o crédito rural, membro da Comissão de Direito do Agro da OAB, subseção de Rio Verde, Goiás, e é especialista em gestão empresarial, dedicando-se a orientar produtores rurais e empresas do ramo. Muito bom dia, doutora, bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, satisfação recebê-la aqui para a gente falar de um assunto muito interessante, que são os desafios que o produtor rural enfrenta quando a gente fala de gestão, de crédito rural. E para a gente começar, quais são os principais desafios que serão enfrentados pelos pequenos produtores rurais na obtenção de crédito rural? Eu acredito que numa primeira visão, a gente tem que dividir isso aí. A gente tem aquele crédito do agronegócio. O crédito do agronegócio, ele se divide em crédito rural e os financiamentos privados. Mas acaba que numa conversa, acaba que de forma geral, a gente acaba englobando tudo e chamando tudo de crédito rural. Seja ele concedido pelos bancos, instituições financeiras em geral, ou pelas revendas e a agroindústria que faz o financiamento privado. E quando eu trabalho com o produtor, com o pequeno produtor rural, com o médio produtor rural, eu acredito que o que a gente pode enxergar como desafio seria a falta de organização do próprio produtor, que muitas vezes a gente vê. A gente tem aí exemplos lindos, que a gente enxerga propriedades muito bem organizadas, seja ela grande ou pequena, mas a gente vê produtores que talvez o banco ou a revenda conheça muito mais do negócio dele do que ele próprio. Então, muitas vezes, essa falta de gestão, essa falta de organização e essa falta de visão do próprio negócio seja aí uma das dificuldades. Porque se a gente for analisar o crédito rural propriamente dito, todas as linhas de crédito para o pequeno produtor são excelentes. Eles têm várias linhas de crédito, eles têm vários incentivos. Então, eu acredito que é saber utilizar essas linhas para a coisa ficar um pouco mais facilitada para todos eles. Interessante. E falando sobre a análise do perfil do cliente, né? Como que essa análise do perfil influencia a tomada de decisão das instituições financeiras na concessão de crédito rural? Essa acho que é uma das linhas que eu mais gosto de falar e uma das que eu mais gosto de fazer, porque essa análise do crédito, tanto no crédito rural, vindo das instituições, vindo das cooperativas, por exemplo, e vindo do financiamento privado, ela vai seguir aí três variáveis principais. São várias, mas as três variáveis principais vão girar em torno da produtividade. Qual que é a previsão de produtividade desse produtor? O que ele pode, produzir? Quantas sacas ele vai produzir? O que ele vai ter de lucratividade? Essa é a primeira variável. Eles vão analisar essa primeira variável. O que é essa produtividade? Qual que é a capacidade dele? Depois disso, eles passam aí para a viabilidade econômica do produto. Porque pode ser que muitas vezes eu esteja, por exemplo, estou na região de Rio Verde, Montevidéu, Jataí, enfim, e eu resolvo produzir café aqui. Qual é a viabilidade econômica desse produto, né? Então, eles vão analisar essa localização e a viabilidade do produto. E por último, a boa e velha capacidade de pagamento, porque pode ser que eu tenha ali inúmeras áreas próprias, mas todas elas estejam comprometidas como garantia em outras safras que talvez eu nem consegui ainda honrar com os meus compromissos. Então, a análise do crédito vai analisar todas essas variáveis, inserindo ainda o perfil daquele cliente. O cliente tem um perfil de realmente honrar com seus compromissos? Ele realmente tem esse perfil? Como é que ele está? Como é que está a vida dele, E é por isso que eu digo que muitas vezes o banco, as revendas conhecem mais da vida do produtor do que ele mesmo. E tem diferença em ser pequeno, médio ou grande na hora de fazer toda essa análise ou não? Ser pequeno, médio ou grande vai delimitar aí o tamanho do risco. Quanto maior o risco, menor o limite. Eu até brinco, quando a gente vai ensinar alguma coisa, eu sempre coloco sinal de maior o risco, menor o limite. Agora, independe se eu sou pequeno, médio ou grande, porque eu posso ter 3 produtores, 100 hectares, 1.000 hectares, 10.000 hectares. Se eu tenho um produtor
que utiliza ali, é proprietário de 100 hectares, mas ele está redondinho, organizado, o risco dele é muito menor do que o de 10 mil hectares, por exemplo, que é 100% arrendatário e que oferece um risco muito maior. Então, o fato de ser pequeno, médio ou grande não é o fator determinante para valores ou risco, o que é só uma das variáveis, na verdade. Para falar agora sobre as cooperativas, de que forma que as cooperativas de crédito agrícola ajudam, né? Elas realmente auxiliam os produtores rurais a gerenciar riscos financeiros. No caso, as cooperativas, na sua visão, elas estão fazendo o seu papel? Eu acho que as cooperativas têm um papel importantíssimo perante o produtor, não só no crédito, mas em várias outras situações. Mas o IBGE fez um estudo, o último estudo do IBGE trouxe que 48% de tudo o que passa na cadeia produtiva tem uma certa passagenzinha pelas cooperativas. Então, o fato da cooperativa brigar pelo seu cooperado, né, ela tá ali como uma parceira, diminuindo juros, diminuindo valores e preços e tudo mais, eu acho que o cooperativismo tem crescido muito e tem auxiliado sim o produtor. Até porque as cooperativas também se submetem ao MCR, que é o Manual de Crédito Rural. Elas também têm que estar habilitadas no Conselho Monetário Nacional. Então, isso faz com que elas tenham que seguir essas regras e, naturalmente, auxiliar o seu cooperado. Doutora, quais são as medidas preventivas que os produtores rurais podem tomar para evitar problemas com o crédito rural? Acho que trabalhar essas variáveis que a gente acabou de falar, tentar enxergar essas variáveis, tentar fazer cronogramas, prevenção, para que lá na frente eu não me depare com uma dívida que eu diga, né, eu como produtor, né, estou me colocando, nossa, mas eu não pensei que eu não fosse conseguir pagar. Nossa, eu não pensei que eu não fosse conseguir honrar com esse compromisso. Então, eu acho que organizar, fazer gestão do negócio, por menor que ele seja, é a grande cartada do negócio, é saber onde eu estou, conhecer aquela empresa a céu aberto. Porque se eu tenho uma empresa a céu aberto e eu não conheço as variáveis dela e deixo que aquelas instituições que concedem o crédito conheçam mais do que eu, saber a minha produtividade anterior, aprender com as minhas fragilidades, aprender com as experiências de safras anteriores. Ok, ano passado pode não ter sido, no quesito climático, por exemplo, pode não ter sido o mesmo, ter tido as mesmas características dessa safra. Ok, mas a gente já teve safras que choveram menos, já tivemos experiências. E a grande maioria dos produtores já tem uma experiência muito grande, né? Eles já têm muitos anos de prática. Então, é utilizar isso como conhecimento. E de vez em quando a gente vê situações onde isso não é feito, né? Então, acaba atrapalhando a prevenção. Interessante. E o papel do governo? Qual é o papel do governo na gestão de risco desse crédito rural e também quais as políticas são implementadas para mitigar os riscos? O governo tem um papel bem importante quando a gente fala, por exemplo, do Sistema Nacional de Crédito Rural. O Sistema Nacional de Crédito Rural delimita os recursos que vão ser oferecidos e ofertados para o produtor que vai se utilizar do crédito rural. Aí vem o Conselho Monetário Nacional e delimita ali as regras e diretrizes no Manual de Crédito. Então, tudo isso vem, né, através do Banco Central e tudo mais, todas essas regras, e aí é o papel do governo. Mas quando a gente trabalha com medidas para auxiliar, medidas para tentar ajudar aí o produtor, a gente tem alguns programas que o governo implementa na tentativa de auxiliar. São programas que têm características de um seguro agrícola, só que muda a origem do dinheiro. O dinheiro vem dos cofres públicos. A gente tem aí programas de incentivo à agropecuária, acho que é Proagro, acho o nome, eu não vou me lembrar de todos os nomes porque são muitas siglas, mas Proagro, a gente tem o Seguro Garantia, existe um programa que é de auxílio à agricultura familiar, onde ele é um programa que tenta delimitar e fixar preços e tudo. Só que são valores muito pequenos, não são valores que correspondem à grande realidade. É por isso que a maioria dos produtores necessitam buscar aí o seguro agrícola das instituições, que não tem a origem nos cofres públicos. Pausa aqui para o intervalo, na sequência a gente volta para continuar o nosso bate-papo de hoje. Na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre seguro agrícola. Não saia daí, o Agro Sucesso volta já.
Seguindo aqui o nosso AgroSucesso nesta manhã com a doutora Flávia de Alucci, ela está por aqui trazendo todos os detalhes sobre gestão de risco na esfera do crédito rural. Doutora, como os programas de seguro agrícola ajudam a proteger os produtores rurais contra riscos financeiros relacionados à produção? Primeira coisa que a gente precisa entender no seguro é que existem vários seguros, né? O seguro rural é uma espécie de onde eu tenho vários, é um gênero ali onde eu tenho várias espécies. O seguro agrícola, o seguro penhor e dentre vários outros. E muitas vezes o produtor contrata o seguro, não se atenta à apólice que assinou, muitas vezes não, eu preciso contratar porque é obrigatório existir um seguro para que o crédito rural seja concedido. E aí ele contrata aquele seguro ali naquela né, ânsia de organizar a sua vida e quando ele precisa acionar, o seguro não cobre o que ele precisa. Porque o seguro agrícola, por exemplo, o seguro agrícola está voltado para aquela colheita, está voltado para aquela produção do momento. Se tem chuvas demais, se a produtividade é abaixo do que foi ali combinado com a seguradora e tudo mais. Eu tenho também o seguro penhor. Se eu contratei o seguro penhor, ele nada tem a ver com o seguro agrícola. Já tivemos clientes onde ele precisou acionar e quando ele foi ver, ele tinha contratado o seguro penhor e não o seguro agrícola. O seguro penhor é pós-colheita, aquele grão que já está depositado, vai garantir operações onde a garantia de penhor foi ofertada. Então, é preciso que se conheça as apólices, as coberturas, né? Porque a maioria não conhece. E aí acaba que aquela produtividade está menor do que o esperado, mas a apólice não dizia nada sobre isso. E de que forma que o produtor pode acionar o seguro agrícola? Ele busca, ele anuncia o sinistro, não produzi como esperado, as chuvas foram demais, as chuvas foram de menos. Ele aciona, um perito da seguradora vai até a área, faz todo um estudo, busca, tenta entender toda a situação para que aí eles entendam se a apólice cobre ou não aquele sinistro, como eles mencionam, como eles chamam. Né? Voltando aqui um pouco, a senhora comentou sobre a questão do seguro de penhor, né? Uhum. É importante ter os dois? Não. Eu acredito que vai depender da situação, porque eu posso ter uma área onde eu contratei várias CPRs, por exemplo, mas eu não dei uma garantia de penhor. Se eu não tiver a garantia de penhor, não tem uma necessidade da existência dele, não. Agora, se eu tenho várias operações garantidas por meio do penhor de grãos, aí sim talvez seja interessante. Excelente. E os principais agentes financeiros que operam crédito rural no Brasil, quais são? Os bancos e cooperativas de crédito. Hoje nós temos 8 bancos, vamos ver se eu me lembro de todos. Banco Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Basa, Banco do Nordeste, Bradesco, Sicredi e o BNDES. São as 8 instituições aí que estão autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional. Outros bancos não podem? Podem, mas eles precisam se cadastrar e estar autorizados pelo CMN, que é o Conselho Monetário. E quem fiscaliza esse crédito rural? O próprio CMN e o Sistema de Crédito Rural, o Sistema Nacional de Crédito Rural. Existem 2 fiscalizações, na verdade. Essa fiscalização daquela concessão do crédito, onde as diretrizes vão estar todas lá no manual de crédito, e existe a fiscalização das instituições para com o produtor. Essa fiscalização das instituições para com o produtor já é diferente. Essa fiscalização acontece e elas têm todos os contratos, todos os documentos que são gerados, tem lá uma cláusulazinha dizendo é autorizada a fiscalização de agente autorizado da instituição, para fiscalizar a colheita, para fiscalizar seja o que aquela linha de crédito tenha oferecido, para fiscalizar se aquele recurso realmente está sendo utilizado de acordo com o que foi contratado. Porém, essa fiscalização acontece por amostragem. Não é, o Leonardo contratou, a Flávia contratou, então vamos fiscalizar os dois. Não, ela acontece por amostragem. Por isso é que muitas vezes a gente não vê essa fiscalização acontecer de forma tão corriqueira e tão ferrenha quando se trata das instituições. Né? E qual é a taxa de juros do crédito rural?
vai depender da linha de crédito que eu optar. Se eu for um pequeno produtor e utilizar, por exemplo, o Pronaf, eu vou ter uma determinada taxa de crédito, porque aí todas aquelas 3 variáveis vão precisar ser analisadas para saber se aquele risco é muito alto ou se ele é baixo, e aí a taxa de crédito vai variar de acordo com o que as diretrizes do Sistema Nacional de Crédito Rural delimitar aí. E quais são as atividades que podem ser financiadas pelo crédito rural? São inúmeras. A gente só precisa se lembrar que a compra de área rural não é financiada pelos custeios, né? Pelo custeio, investimento e tudo mais. O capital de giro naquela área, tudo que eu gasto com o plantio e colheita, eu vou utilizar o crédito rural. Compra de maquinário, instalação de sistema de irrigação, até a construção e ampliação das áreas, né? A industrialização, a comercialização, tudo isso é acobertado pelo crédito rural. Agora, a compra de área não, porque isso é crédito fundiário. E isso tem essa diferença que muita gente não sabe. E as diferenças entre os tipos de crédito rural, como custeio, investimento e outros? Na verdade, a gente pode chamar custeio, o investimento, a comercialização e a industrialização de formas de aplicabilidade, né? São as 4 formas de aplicar o crédito rural. Custeio, como eu disse, vai gerar ali, ele vai fazer girar a atividade, ele vai fazer com que eu consiga plantar, consiga colher, consiga ali fomentar a atividade rural, a cadeia produtiva como um todo. Quando eu falo em investimento, aí eu já passo para a compra de maquinário, eu já passo para a instalação de um pivô, por exemplo, tudo aquilo que tem, quando eu falo em investimento, é tudo aquilo que vai ter um prazo de duração maior, tudo aquilo que eu vou investir, mas ele vai ficar ali por um bom tempo naquela área, né? E o custeio e o investimento são os mais conhecidos. Quando a gente fala em crédito rural para comercialização e crédito rural para industrialização, muita gente torce o nariz ou olha, mas eu nunca tinha ouvido dizer isso, né? Porque a comercialização e a industrialização, elas são fomentadas sim pelo crédito rural. A comercialização vai girar em torno de travamento de preços, né? Tudo que é aquilo posterior à colheita. E a industrialização, eu vou trabalhar, por exemplo, com beneficiamento, o bom e velho tratamento de semente, que é o TSI. Tudo isso pode ser fomentado pelo crédito rural e tem gente que não sabe disso. Interessante, agora está sabendo. Uhum. E a importância do cadastro do cliente na gestão de risco de crédito rural? O cadastro é a menina dos olhos. Eu acho que aquela empresa, seja ela instituição financeira, cooperativa ou a empresa privada voltada para o agro, aquela empresa que tem um cadastro bem estruturado e que ela transformou aquele cadastro numa base de dados, ela tem uma riqueza que muita gente não consegue dimensionar. Por que a gente tem uma LGPD tão forte hoje, né? A Lei Geral de Proteção de Dados? Porque, querendo ou não, dados hoje em dia é uma moeda de troca e muito importante, né? E no agro não deixa de ser, não é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma base de dados completa, eu consigo conhecer talvez melhor do que o próprio produtor o seu negócio. É por isso que muitas vezes eu digo que essa gestão que o produtor precisa fazer, ela tem que estar voltada para essa organização, para que ele construa uma base de dados forte, para que ele tenha conhecimento total da sua atividade e conhecendo totalmente a sua atividade, ele possa ter essa moeda de troca com as instituições, né? Acaba que, nem digo uma moeda de troca, mas eu acho que essa paridade de armas, né? Que tanto a instituição financeira quanto o produtor, quando eles passam a ter essa paridade de armas, o negócio anda muito melhor, a economia gira muito melhor, então isso passa a ter um valor muito grande. A ter esse conhecimento sobre a minha produtividade, qual é a minha capacidade de pagamento, tudo isso faz parte de uma segmentação do produtor, onde a gente conhece a vida dele e se ele conhecer também, isso gera muito mais prós do que contras para ele, né? É verdade.
E quais são os principais indicadores que os produtores devem monitorar para identificar e gerenciar esses riscos de crédito? Eu acho que está bem voltado para essa base de dados e para aquelas 3 variáveis que a gente falou. Se eu conseguir entender a região em que eu estou, se eu conseguir entender, olha, esse ano a minha capacidade de pagamento, a minha produtividade não foi tão boa quanto a do ano passado, se eu conseguir enxergar todas essas características do meu negócio, trabalhando com as fragilidades dele, por exemplo, muitas vezes a gente se depara com pessoas, e aí eu nem vou dizer só o produtor, mas de uma maneira geral, que não conseguem enxergar as próprias fragilidades. Isso é um problema. E enxergar as próprias fragilidades te faz prever coisas lá na frente, te faz conhecer e pensar, nossa, mas então se eu sou frágil aqui, pode ser que eu enfrente um problema diferente. Então, acho que tudo isso está voltado para a prevenção. Bom, doutor, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista de hoje. Vamos às suas recomendações finais ao nosso produtor rural, quando a gente fala de gestão de risco na esfera de crédito rural. Eu acho que a gente vai trabalhar com essa menina dos olhos que eu falei aqui. Vamos tentar manter esse cadastro ativo, mas não um cadastro ativo dentro das empresas ou instituições. Fazer com que a gestão do seu negócio esteja sob a sua fiscalização, para que o produtor rural possa olhar para o seu negócio, seja através de tecnologias, né, porque a gente tem inúmeras formas de automatizar o processo. Pode ser que eu seja um produtor muito pequeno, que talvez ainda dê para fazer aquilo pelo Excel. Ok, mas se for possível automatizar, isso faz com que eu consiga enxergar um mundo de possibilidades. Melhora de solo, aumento de produtividade, só de conhecer melhor o meu negócio. Então, isso é muito importante. Hoje em dia existem empresas, por exemplo, que fazem o serviço de entrar para dentro da porteira e documentar o produtor. Mas como assim documentar? Trazer toda a documentação que ele tem, para que ele consiga enxergar, opa, peraí, eu tenho 3 áreas, 2 eu já dei em garantia, outra está livre. Então, vamos tentar organizar essa vida para eu saber até onde eu posso ir. Porque muitos produtores perdem esse limite e deixam de saber até onde podem ir. E aí onde mora o problema, né? Com certeza. Bom, doutora Flávia Dialucci, advogada, especialista em direito do agronegócio, voltado para o crédito rural. Muito obrigado pela presença nesta manhã, conversando com todos os nossos telespectadores através da Band Goiás. Obrigada a vocês pelo convite. A gente faz uma pausa agora para o intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações. Até já! Já estamos de volta com o nosso AgroSucesso nesta manhã e cerca de 5 mil produtores de leite participaram de uma manifestação na Expo Minas, em Belo Horizonte, em defesa da pecuária de leite nacional. O evento, chamado de Minas Grita pelo Leite, foi realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, FAMG, e também lideranças políticas do Estado. Vamos ver o vídeo dessa manifestação. Estou aqui no Expo Minas com 7 mil micro e pequenos produtores rurais que vieram aqui protestar e com todo o fundamento contra a chegada de leite subsidiado do Uruguai e da Argentina, leite que está tirando a forma deles sobreviverem, de terem uma vida digna. Muitos já desistiram, já venderam seu rebanho, mas fiz uma medida, todo laticínio, que importar leite deixa de ter os benefícios do regime especial tributário. Me acompanha aqui o professor Matheus, vice-governador do estado, que apoia a medida também, não é isso, professor? É isso aí, governador, entendendo as pessoas que nós não estamos falando sobre subir o preço do leite, ao contrário, nós estamos sobre proteger o mineiro, porque se o leite importado tomar o lugar do leite mineiro, no futuro nós vamos ser reféns desse leite. E esse leite que está vindo para cá, ele é subsidiado. O governo da Argentina, o governo do Uruguai, está pagando para esse leite entrar aqui e destruir a nossa indústria. Parabéns pela medida e é isso aí. Garantir que Minas Gerais continue produzindo leite e queijo de qualidade, barato e acessível para todos. É isso. O governo do estado está do lado de quem trabalha, de quem produz. Aqui não tem invasão, aqui não tem desordem. Disciplina e trabalho é o que resolve a vida. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a coragem do governador Zema e também do seu vice-governador,
lá de Minas Gerais, por encabeçar essa luta em prol do setor leiteiro, que tem sofrido bastante para continuar, para manter as suas atividades no Brasil, principalmente agora com um governo que a gente vê que não faz muito para o agronegócio e pelo agronegócio. Fato é que o setor leiteiro está em crise há muitos anos. Aqui em Goiás, por exemplo, muitos produtores estão deixando de produzir leite e partindo para a soja, partindo para o milho, porque estão desanimados. Outro fato que eu gostaria de chamar a atenção do senhor e da senhora é quando for comprar produto no supermercado, nas atacadistas, produtos provenientes de laticínios, observe se esse produto realmente tem leite ou se são produtos de origem vegetal. Eu cito aqui, por exemplo, o requeijão, que a maioria deles tem sabor de requeijão, mas quase não se faz mais requeijão com leite. Muitos estão utilizando amido e isso é lamentável. Nós estamos acabando com a produção de leite no Brasil. E agora vamos aguardar para ver as providências que vão partir do governo do estado de Goiás em defesa do setor. Será que Goiás vai encabeçar algo semelhante ao que está acontecendo em Minas Gerais? Vamos aguardar. E a gente vai encerrando por aqui mais um programa Agro Sucesso nas manhãs da Band Goiás. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. Um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.